Bom dia, gente. Eu gostaria de iniciar aqui nossa aula de hoje, né? Falando um pouquinho sobre esse período que a gente está vivendo e explicando como é que vai ser a nossa aula hoje, tá bom? Eu sei que durante esse período, né, é um período muito conturbado, um período em que vocês estão, né, estudando aí à distância. É ruim tanto para nós, professores, como para vocês, eu sei que é, né? E assim, querendo ou não, mesmo a gente se esforçando, né, passando vídeos, insistindo que vocês façam atividades, avaliações, esse tipo de coisa, não é a mesma coisa de eu estar, né, dentro da sala de aula, tirando as dúvidas, e eu sinto muita falta disso. Eu sinto falta de estar dentro da sala de aula e durante a explicação eu estar recebendo dúvidas, né, vocês perguntando, né, isso está me fazendo muita falta, muita mesmo. Eu espero que isso passe logo, né? Eu espero que realmente esse período que a gente esteja vivendo logo se acabe. Não sei quando vai ser isso, mas eu espero que logo. E assim, gente, o que eu peço pra vocês é o quê? Comprometimento. Vamos, né, realmente continuar fazendo nossas atividades, estudando. Não é porque o professor não está aí com vocês, não é porque vocês estão em casa que isso significa dizer que vocês estão de férias, né? Que vocês não têm o que fazer. Vamos tentar cumprir os horários direitinho, no período em que o professor passa, certo? Imaginem que vocês estão dentro da sala de aula, na escola. Eu sei que é um pouco bem diferente, né? Mas assim, imaginem isso. Porque se vocês todos os dias tirarem esse tempinho, né, ficarem realmente estudando, né, lendo alguma coisa sobre o assunto, a professora passou hoje uma aula sobre as coordenadas, né, geográficas, então ela passou um vídeo, ela explicou, passou uma atividade, eu vou mais ler sobre esse assunto, pesquisar mais sobre isso, não ficar somente no que a professora passa, vamos focar e tentar procurar mais formas, explorar mais, procurar, a internet está aí a nosso favor, gente. Tanta coisa que a gente tem, né, a nosso favor, que a gente poderia utilizar e muitas vezes não utiliza. Então, assim, eu gostaria que vocês fizessem isso. A gente está fazendo de um tudo, né, para ajudar vocês. E vocês também têm que se ajudar. Vocês têm que fazer isso por vocês mesmos, certo? Já pensou em voltar e vocês não têm base nenhuma? Então, assim, gente, o que eu digo pra vocês, estudem, não deixem de estudar, né? Façam bem direitinho as coisas de vocês. Eu tô analisando sempre as pessoas que estão me enviando as atividades, né? Que estão fazendo os trabalhos, as avaliações. Alguns ainda não me entregaram. E assim, eu peço, gente, que se comprometam com isso, tá bom? E assim, hoje na nossa aula, nós vamos... e outra coisa. Eu sinto muita falta de alunos me tirando dúvidas. Muitas das vezes, a maioria dos alunos, eles só fazem atividade assim, professora, tá aqui minha atividade, tirou a foto tudo ali. Mas será que realmente estão aprendendo? Às vezes eu fico angustiada. Será que realmente vocês estão aprendendo? Será que vocês não estão com nenhuma dúvida? Porque assim, gente, não adianta simplesmente, vou fazer a atividade, pronto, tá feito, eu vou enviar pra ela, pronto, já fiz meu papel. Mas e aí, como é que você realmente está fazendo? Será que você está aprendendo do jeito que a professora está passando? Então, assim, gente, não deixem de mandar dúvidas, tá bom? Tem dúvida, pode me procurar no meu horário de trabalho. Até 11h30, né, da manhã, eu tô, né, a serviço aí da escola. Então, assim, podem me enviar, podem perguntar qualquer coisa que eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Para tirar essas dúvidas, não deixem de fazer isso. E hoje, o que a gente vai fazer? Nós vamos primeiro iniciar com a correção da nossa avaliação, né? Eu vou ficar postando aqui no vídeo a questão e a gente vai discutindo um pouquinho sobre cada uma delas, tá bom? É uma espécie de revisão. E aí depois eu vou introduzir o novo conteúdo. O novo conteúdo é um conteúdo que a gente até já viu em sala, ainda bem que eu já tinha feito isso, porque assim... No nosso plano de curso, né, tinha colocado lá no início a questão da cartografia, e aí eu já fui começando a falar sobre as coordenadas geográficas. E aí depois que eu vi que no nosso plano de curso tem específico agora no segundo período só para coordenadas geográficas e escala. Então assim, é melhor ainda que vocês já tenham visto isso, é bom que vocês não perderam tanto, né? Esse período de quarentena aqui, para explicar coordenada geográfica, é um pouco mais complicado, assim, porque é um conteúdo mais, né? Que você precisa de mais conhecimento mesmo, mais base. Mas como eu já ensinei em sala, então agora eu vou só mais aprofundar. Então, na nossa aula de hoje, primeiro a gente vai fazer essa correção da avaliação, nossa, né? E depois, eu vou postar somente um vídeo aí de um professor explicando sobre essa questão das coordenadas geográficas, tá bom? E aí, só na próxima aula é que eu irei passar alguma coisa para vocês fazerem relacionada a isso, tá certo? Tem também, só que assim, eu vi que no celular não é muito legal, um joguinho, né, um jogo online sobre coordenadas geográficas.
que é muito legal. A gente aprende bem direitinho, né? Só que eu olhei pelo celular, não consegue abrir. Mas quem tiver computador em casa, eu vou passar depois o link do jogo, tá bom? Para vocês tentarem jogar um pouquinho e aprender, né? A gente já joga e aprende ao mesmo tempo, certo? Então, a gente vai iniciar agora com a nossa correção da nossa avaliação, tá certo? A primeira questão, você observar essa ilustração aí abaixo. E aí, né, onde mostra a questão dos satélites ao redor da Terra, né, planeta Terra, que é justamente eles os responsáveis pela questão do GPS. E aí perguntava, qual a finalidade do GPS? Como esses satélites em órbita transmitem os dados para os aparelhos receptores localizados na superfície terrestre? No caso, né, o GPS, como vocês sabem, gente, é um sistema de posicionamento global, né, como já tem até dizendo aí em cima, e ele utiliza esses satélites para detectar a localização, mostrar exatamente onde você está. É por isso que às vezes as pessoas utilizam nos carros, né, aquele GPS, no próprio celular mesmo a gente utiliza, porque ele vai dar a localização exata de um local. Por isso, essa é a finalidade. Mas e aí, né? Como é que funciona esse GPS? Como é que eles conseguem dar essa localização exata? No caso, gente, o sistema de GPS, ele utiliza os satélites. Os satélites eles ficam aí em órbita na Terra, no caso, né? É cerca, né, de 24 satélites, eles ficam, né, ao redor e ficam distribuídos em 6 planos, em 6 locais próximos à órbita do planeta. Esses satélites, eles vão e enviam os sinais de lá, né, que eles estão captando, e enviam para receptores. No caso, receptores é o próprio aparelho GPS. E a partir do momento que esse receptor, esse aparelho GPS recebe essas informações, ela vai começar a interpretar aquelas informações ali. E é justamente com essa interpretação, no caso, que ela vai lhe dar a posição correta, né, exata de onde você está naquele momento, certo? A segunda questão, ela pediu para você ler um texto, né? Para que cada ponto da superfície da Terra pudesse ser localizado no mapa, foi criado um sistema de linhas imaginárias chamado Sistema de Coordenadas Geográficas. A coordenada geográfica de um determinado ponto da superfície da Terra é obtida pela interseção de um meridiano e um paralelo. Os meridianos são linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido norte e sul, ligando um polo ao outro. Os paralelos são linhas imaginárias que circulam a Terra no sentido leste e oeste. Paralelos e meridianos são definidos por suas dimensões de latitude e longitude, respectivamente. De acordo com o nosso estudo em sala, o que são latitude e longitude? Então, assim, gente, esse tema coordenada geográfica, que a gente até já viu em sala, né, é justamente o assunto que a gente vai ver hoje também, na nossa aula, tá bom? No caso aí que citou, pedindo para você dizer o que são latitude e longitude. Nós já vimos na aula anterior, em outras aulas, sem ser nesse período da quarentena, né? Latitude vai se referir, gente, à distância de qualquer ponto, né? Distância em graus, de qualquer ponto em relação à linha do Equador, que é o paralelo mais importante, o paralelo principal da Terra, que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Então, a latitude vai ser a distância de qualquer ponto em relação a essa linha do Equador. Já a longitude, ela vai ser a distância em graus de qualquer ponto em relação ao meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich também, né, é um meridiano principal que divide a Terra em hemisfério oeste, né, e ao leste. Então, a longitude vai ser, no caso, essa distância em relação a esse meridiano, tá certo? Nós vamos ver mais exemplos sobre isso. E agora, tanto a questão 3, como a 4, como a 5, todas elas vão falar sobre as projeções cartográficas. Vocês lembram que eram as projeções cartográficas, né? As projeções cartográficas é tipo uma forma, né, as formas de projetar a superfície da Terra. Ou seja, é praticamente impossível eu representar a Terra da maneira como ela é realmente. Só que aí o que acontece? Existem, né, diversas formas que eu posso representar de acordo com o que eu quero principalmente mostrar, certo? Então foi criado alguns tipos de projeções. As principais projeções que nós temos é a projeção cilíndrica, que eu expliquei também em sala, a projeção cônica e a projeção azimutal ou plana, né? Cada uma delas tem uma função diferente, tem tipos de representações diferentes, certo? Então, nós vamos relembrar de novo o que a gente viu na aula anterior através dessas questões aí. Nessa questão 3, mandar você observar esse mapa, né? Aí tem dizendo assim, o mapa foi centrado no ponto do Brasil, que pode ser empregado para uma avaliação estratégica do país no mundo. Esse mapa foi desenhado segundo qual projeção? Eu não coloquei as alternativas, mas na prova vocês tinham as alternativas. Mas vamos lembrar aqui. Eu disse para vocês que a projeção plana é como se um plano, né?
Eu até dei um exemplo como se fosse uma folha, né? Algo tocasse, né? Fosse tangente a um ponto que eu quero representar. Geralmente ele serve para representar apenas um ponto específico, ou seja, eu quero representar um país, né? Porque tem a intenção mais estratégica mesmo. Então, a melhor forma de eu representar um país, né, uma área menor, vai ser com a projeção plana ou azimutal chamada. Então, seria a resposta correta. Aí, no caso dessa questão, a questão 4, né, falava com o objetivo de representar o mais próximo possível do real o espaço geográfico, os cientistas usaram as projeções cartográficas. As mais utilizadas são a de Mercator e de Peters, representadas pelas figuras a seguir. Né? Com base nos conhecimentos sobre projeções cartográficas, assinale a alternativa correta. Também tinha alternativa, eu não coloquei aqui, mas a gente vai discutindo, aí vocês vão saber qual é a correta. Nós temos aí o mapa de Mercator, o primeiro mapa, e o segundo de Peters. Todos esses dois mapas eles foram elaborados com a projeção cilíndrica. A projeção cilíndrica é aquela como se fosse um cilindro envolvendo, né, o planeta Terra e ao abrir mostrasse, né, toda aí, no caso, todos os continentes. É uma das projeções mais utilizadas se eu quero representar um mapa mundi, por exemplo, se eu quero representar todos os continentes. Inclusive, as grandes navegações, né, para navegação, a melhor forma de utilizar é a projeção cilíndrica, porque ela tem, né, tanto os paralelos como meridianos aí, né, ângulos retos. Então, vai ser uma forma melhor de você se orientar, né, por ele. No caso, a projeção cilíndrica, gente, ela vai ter também distorções, ou seja, não vai representar todos os lugares da mesma forma. Tem locais que vão se tornar parecidos, que são maiores do que outros, sem, às vezes nem mas é a forma como foi projetado, né? Não existe nenhuma forma perfeita, não existe nenhuma projeção perfeita. Então, no caso, também, a projeção cilíndrica, ela foi tipo... ela pode ser utilizada de algumas formas, por exemplo, tanto do tipo conforme, como do tipo equivalente. Como assim, tipo conforme como equivalente? Eu vou explicar para vocês a diferença com base nesses mapas aí. A do tipo conforme é quando eu vou querer manter a forma, né, o formato dos países, continentes e tudo mais. No caso aí do Mercator, ele quis que os formatos dos continentes, os formatos dos locais fossem exatamente, né, bem parecidos. Esse tipo de representação, ele quis mostrar mais, dar uma ênfase aí para os países europeus, por isso que ela tem uma visão mais eurocêntrica, que é justamente a primeira alternativa aí da letra A, né, que falava que a do Mercator era de tipo cilíndrica, conforme, e que tinha uma visão eurocêntrica, porque ela representava o formato. Se a gente for analisar, está parecendo que o hemisfério norte aí é bem maior do que o hemisfério sul. E não tem tanta diferença assim, né? A gente percebe em alguns locais, como na América do Sul, está bem pequenininha, e não é. Já Peters, ele utilizou outro tipo de projeção, no caso cilíndrica. Ele quis utilizar do tipo equivalente. A equivalente, ela não mantém a forma, né? A forma observe que o mapa parece bem distorcido, assim, bem esticado, né? Do sentido aí norte-sul, tá tipo esticado, certo? Mas porque ele quis mais interesse de mostrar também, de dar uma ênfase maior para o hemisfério sul, tipo América do Sul, né? A questão da África, grande parte da África, que antes ela estava ali bem pequenininha, como se fosse inferior à Europa. Então, no caso, o Peters ele quis mostrar de outra forma, então ele utilizou a do tipo equivalente, certo? E existe uma das que mais a gente utiliza hoje em dia, que é a de Robinson. A de Robinson foi criada, ela não é conforme e nem é equivalente, porque ela quis mais ou menos fazer uma representação que não distorcessem tanto nem a forma, nem a área, né? Nem o tamanho dos continentes. E a última questão, você ia simplesmente marcar a alternativa relacionada à projeção mais utilizada para representar os planisférios, no caso os mapas mundis. Né? No caso, eu até falei aqui no decorrer da aula, então no caso seria a letra C, que é do tipo cilíndrica, certo? Mas lembre-se de uma coisa, gente, não existe nenhuma projeção totalmente correta, sempre vai haver distorções. Tá bom? Eu expliquei isso em aula várias vezes, então se ainda tem dúvida, leiam mais sobre esse assunto, tá certo? E agora nós vamos dar continuidade à nossa aula, no caso, estudando sobre as coordenadas geográficas, que é um assunto que a gente já viu em sala, mas a gente vai, hoje aprofundar ainda mais, tá certo? Eu vou explicar como é que vai ser a aula. Então, pronto, gente, depois dessa correção da avaliação, agora vamos para outra parte, que é a questão das coordenadas geográficas. E aí, eu vou colocar para vocês aí uma videoaula que no YouTube eu achei muito interessante, que ele explica de uma forma bem mais dinâmica, melhor para vocês compreenderem. A gente já estudou em sala, mas é bem melhor
Como a gente tem que aprofundar esse assunto agora, tá certo? Então, por favor, presta na aula bem direitinho, faça anotações, presta nos exemplos que ele vai dar, tá bom? E assim, quem tiver interesse, tiver computador, porque eu vi que no celular não deu certo, acessem, pesquisem lá no Google assim, jogo das coordenadas geográficas. Aparece vários joguinhos legais lá para você aprender. Então, procurem lá sobre esse assunto, tá bom? Então, primeiro vocês assistem aí a videoaula, tá certo? E na minha próxima aula eu irei colocar exemplos, tipo atividadezinhas para saber se vocês realmente entenderam, tá bom? Hoje é mais estudo, estudem mesmo, certo? Beijo, até a próxima aula.